Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Evolução, tudo na criação de Deus, perfeito ser, evolui. Começa e não tem fim, e continua o seu processo evolutivo. Falo sobre isso porque o tema de hoje é o que podemos aprender com os animais. Um animal, esse que nós temos como nosso animal doméstico, ele vem nesse processo evolutivo como nós e todos os seres vivos do planeta Terra e do universo. Estes animais têm muito a nos ensinar, sim. Se observarmos como esse animal dedica-se a quem ama, ele é verdadeiro, ele não finge. Percebeu que um animal ele não finge gostar de um para poder alcançar o que ele quer. Ele gosta e não gosta, ele gosta, ele não gosta, ele não gosta. O animal ele é fiel, literalmente. O animal quando gosta, ele torna-se fiel àquele que ele tem esse sentimento, pois é sim uma alma em evolução. Então, o tema abordado pelos nossos irmãos espirituais, hoje representado por Julio Del Toro e Pablo Hernando, aborda esse tema. Nós temos muito a aprender com esses animais. Temos muito, mas muito. E digo mais, se nós estamos no nosso processo evolutivo, ora pois, e todas as experiências que já tivemos quando nestes outros estágios da evolução, onde estão? Se não tudo armazenado nessa somatória de conhecimento que é você. O que somos nós se não essa somatória? Desde a criação até o estágio que atualmente nós estamos. Então tudo o que nós aprendemos está armazenado em nós. É preciso desenvolver a capacidade de acessar estes arquivos. É preciso. Olha, até hoje percebemos algumas pessoas que agem mais pelo instinto do que pela razão. Até hoje vemos que há pessoas que agem pelo instinto com um poder tão grande, com uma intensidade tão grande, que você fala, não é possível. A pessoa não pensou? Não, porque o instinto ainda está muito aflorado nela. Ainda não conseguiu, na quantidade de encarnação, absorver esse conhecimento maior, essa capacidade de administrar, de pensar, de raciocinar, de equilibrar. Enquanto outras, mesmo diante de turbulências, você vê que ela está ali, serena. Mesmo que o seu instinto de sobrevivência diga, ela está serena. Sabe, me faz lembrar aquele trecho de Jesus, quando ele estava no barco com os apóstolos, e aquela tempestade, Jesus estava o quê? Dormindo. O que acontecia com aqueles homens? Desesperados. Senhor, nós vamos morrer. Claro, o instinto de sobrevivência fez com que eles tomassem a atitude de buscar ajuda no Cristo. E aí o Cristo diz, homens de pouca fé. Homens, infelizmente, que não têm ainda esta desenvoltura espiritual para manter a serenidade e apaziguar a situação. Nós falamos de uma tempestade no meio do mar, dentro de um barquinho, e as tempestades que você vive no interior, no seu interior. Será que é possível ou não equilibrá-las? Eu creio que sim. É possível sim, porque você está nesse estágio de evolução, sim. As experiências que já tivestes em vidas passadas te possibilitou hoje estar onde você está, vivendo as situações que você vive. Se elas são difíceis, maior que a sua capacidade não é, porque a lei de Deus dá a cada um segundo as suas obras.
Então, se ela me deu a oportunidade de solucionar um problema grande, é porque eu me capacitei a ser maior que aquele problema. Agora, se você se sente inferior a essa oportunidade, é a sua cabeça que está criando as dificuldades. Acredite, cada um tem conforme a condição, a obra. Cada um tem conforme a obra. E quando falamos em ter, não é simplesmente lucro, não. É ter também dificuldades, que são oportunidades que o Espírito recebe para dar seguimento à sua evolução. Acredite nisso. Creia nisso. Bom, vamos então fazer a nossa prece e passar a palavra a esses dois irmãos representando a espiritualidade no dia de hoje? Vamos? Hoje é terça-feira. Nós somos gratos, Senhor, pelo Senhor nos conceder mais esse dia. E o que desejamos, Senhor, é capacidade para usufruir bem de cada instante, pois na criação perfeita do perfeito Deus nada é perdido. Todas as situações que viveremos, temos convicção, Senhor, de que é proveitosa a nós. Pois se assim não fosse, o Senhor, sendo o Deus amor, não deixaria que acontecesse. Mesmo que não entendamos, Senhor, sabemos que o que ocorre é com seu consentimento para a nossa evolução. Então pedimos paz, Senhor, sabedoria e força, pois queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ter paciência, sermos compreensivos e prudentes. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Damos graças a Deus do fundo de nossa alma, pois sabemos o quanto de benefício Deus nos concede, quanta graça é concedida a cada um de nós a cada instante. Será que as graças de Deus, elas são restritas àquilo que nos agrada? Será que a nossa vida evoluiria se tudo o que acontecesse fosse conforme o meu querer? Será que eu sou capaz de saber de fato o que é melhor para mim? Se eu tenho certeza que o meu filho, que aí tem 17 anos, está para completar 18, eu tenho certeza que ele ainda não tem toda essa capacidade de discernir o que é melhor para ele? Imagina eu diante da sabedoria de Deus? Claro que eu não tenho capacidade. Por quê? Porque ainda sou um espírito em evolução imaturo. Por isso Jesus sabiamente disse: peça a Deus que seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade, Senhor. Não é isso que nós expressamos? E temos que expressar essa frase consciente de que, de fato, ainda não temos inteligência e até mesmo evolução suficiente para discernir realmente esse é o melhor caminho. Temos a liberdade
a liberdade por causa da lei de livre-arbítrio. Porém, ainda não temos toda esta sabedoria para discernir claramente qual o melhor caminho. Temos que definir, mas sempre buscando na luz do Senhor, sempre pedindo para que a nossa mente, esclarecida pelo amor de nosso Senhor, nos dê o rumo certo a seguir. Bom, passamos a palavra então ao Júlio Del Toro. Presta atenção em suas palavras, que são sábias, profundas, estimula nossa mente a crescer, a ter uma visão mais ampla da nossa própria vida. Aquilo que desenvolvemos dentro de nós torna-se-á mais tarde a habilidade tão necessária para desvencilhar do nosso caminho as nossas limitações. As aves antes caminhavam no chão, tiveram que enfrentar muitos desafios, muitos problemas, perseguições e uma luta incessante para viver. E foram aos poucos correndo, aos poucos saltando, aos poucos planando, e depois aprenderam a voar. Os peixes eram seres pequenos que viviam no fundo dos oceanos, presos às rochas. Depois foram criando pequenas extensões dos seus corpos, foram soltando-se, foram tentando se mover, e passado alguns milhões de anos, ganharam barbatanas, escamas, olhos, órgãos, e conseguiram então se adaptar a vários tipos de lugares, encontrando assim um universo embaixo da água para poder percorrer. Porque nós, aqui na terra, seríamos diferentes. Fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus também se desenvolve, mesmo sendo Ele o todo, o presente, mesmo sendo Ele o que está em todo lugar. Essa consciência desenvolve-se todo o tempo, a todo instante. E desenvolvendo, vai criando coisas novas, adaptando as mudanças que são exigidas em tudo o que Ele cria, que Ele vê ou que Ele faz. Aquele que se vive apenas inerte, esperando que tudo à sua volta transforme, para este então receber dele algo melhor, demorará muito mais tempo, porque está sendo pedra, não peixe, porque está sendo pedra, não ave, porque está sendo pedra e não espírito. E o espírito, passando por todos esses limiares da inteligência, da consciência, da sua própria formação, vai desenvolvendo cada vez mais as virtudes para lidar com os medos, com as perdas, para poder desenvolver a sua alegria, a capacidade que ele tem de moldar o seu destino. Em poucas palavras, o Júlio Del Toro nos faz refletir muito. É assim que eu aprendo com esses espíritos. Não fico esperando de mão beijada ou mastigado o conhecimento. Não, eu sei que estes espíritos, eles querem me ajudar no meu desenvolvimento. Por isso estão sempre instigando para que eu use a maior das maiores ferramentas concedida por Deus. A capacidade de pensar, raciocinar, criar, elaborar. Então, façamos a nossa parte. Não deixemos a nossa mente atrofiar, fazendo apenas o que mandam, sabe?
Tem muitas pessoas que deixam a mente atrofiada porque fica esperando comandos. São os comandados, não são os comandantes. Mas é fundamental que comandemos a nossa vida e não deixar que ninguém assim o faça. Belas palavras do nosso irmão Júlio Del Toro, agradecemos de coração. A espiritualidade está presente, nos ajudando, como é o caso agora do nosso irmão Pablo Hernando, falando do amor, o amor que os próprios animais demonstram, o quanto nós aprendemos com esses animais, não é mesmo? Passamos pela etapa, pela fase de animal irracional. Estamos, sim, na etapa de animal racional e ainda temos muito a evoluir, mas temos muito a aprender também com os animais, principalmente os domésticos. Mas vamos ouvir nosso irmão Pablo Hernando. O amor é o gesto mais nobre que um ser humano pode ter. Se vocês observassem os animais, poderiam aprender muitas coisas, entre elas também o amor. Só tu veres aí o amor incondicional, de repente, de um cão, de um gato, de um felino, para com seu dono. Mesmo que esse dono esteja maltrapilho, mal cheiroso, o animal sempre irá recepcioná-lo com muito afeto e muito amor. Poucos seres humanos fazem isso. Aliás, já criam-se um sentimento de repulsa, de afastamento. Por este estar mal cheiroso, mal vestido. E esses animais sempre fazem isso porque é a própria índole do animal que exterioriza todo esse amor. E todos nós, encarnados e desencarnados, exalamos essa essência. Muitos aí têm vergonha do pai, de uma mãe, da sua família, do seu trabalho, da profissão que tudo exerce hoje. Isto não é gratidão, isso não é amor. Eu, em particular, digo para você, eu amo aprender, amo aprender. Aprender as leis espirituais, aprender o que a matéria tem a nos ensinar. Sabe, eu gosto de palestra, gosto muito de ouvir palestras, eu gosto de ler, mas gosto também, dentro do meu tempo, ouvir as palestras. Gosto de ouvir Leandro Carnal, nosso irmão Mário Sérgio Cortella, tem o professor Clóvis de Barros, tem vários que eu em particular gosto, o Haroldo Dutra, Rossano e tem muitos outros, pois eu procuro assimilar tudo aquilo que estes irmãos aprenderam e se prontificam a ensinar. E de todas as áreas, eu gosto muito da filosofia, gosto mesmo, a Lúcia Helena também uma grande palestrante. Por que eu estou citando? Porque quando nós queremos melhorar a nossa vida, só tem um caminho, abrir a nossa mente ao conhecimento. Não tem outro caminho, não tem. Se eu quero melhorar a minha finança, é o conhecimento. Se eu quero melhorar a minha saúde, é o conhecimento. Se eu quero melhorar o meu relacionamento humano, o conhecimento. Meu relacionamento amoroso, sentimental, conhecimento. A base é o conhecimento para que nessa base você construa aquilo que você quer. Então precisamos estar aberto a aprender.
Bom, falar em aprender, vamos então o intercâmbio com a mediunidade. Sala de concentração. Tudo que pedirdes na prece e que crerdes que vai receber, a gente vai receber. Tudo aquilo que a gente acreditar que vai dar certo, vai dar certo. Tudo que a gente precisa ter é vontade para que as coisas deem certo. O mundo espiritual trabalha com planejamento. As coisas não acontecem por acaso, nem aleatoriamente. Não existem coincidências. Tudo é fruto de planejamento. Tudo que nos ensinam a fazer é planejarmos melhor a nossa vida, a nossa forma de ser. Tudo que nós quisermos alcançar, nós alcançaremos. Nós podemos fazer. Nós podemos falar com os espíritos. Para isso, precisamos ter vontade de aprender. E para que possamos aprender, não podemos negar o que a gente não conhece. Devemos conhecer. Foi o que Kardec fez. Kardec não sabia de nada das coisas espirituais, mas ele ouviu os espíritos e comprovou que o que os espíritos falavam tem lógica, está certo, funciona. Tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. Deus não derroga as leis, mas nos dá a oportunidade de aprender. E se queremos aprender a falar com os espíritos, devemos seguir tais ensinamentos e exercitá-los. Tirar o imediatismo da nossa vida. Exercitar a paciência com disciplina, para que possamos começar a perceber que o mundo espiritual existe, que os espíritos continuam vivos, que não existe morte, e que é possível, sim, essa comunicação. E é possível, sim, que todos os seres humanos, os que têm vontade de aprender e se dedicam a isso, consigam fazer. Por isso é importante a dedicação. Por isso que o médium, ele se desenvolve quando ele tem vontade e quando ele se dedica. Quando Dom Carlos Ramires nos falou que a caridade é o caminho mais rápido para a gente desenvolver a mediunidade, porque através da caridade nós vamos trabalhar o nosso ego, nossa vaidade, nós vamos olhar melhor os seres humanos e vamos nos ver. Nós vamos nos colocar no lugar dos outros. E para entender o sofrimento dos outros, e não ficar com a história de que Deus quis assim, ou que é o karma deles e que nós não podemos fazer nada, através dos ensinamentos do Cristo, explicado por espíritos nas mensagens de Kardec, cada um de nós pode ir desenvolvendo essas percepções. E vejam que os médiuns, eles dedicam sua vida a esses estudos. Assim como um médico dedica a vida dele à medicina, assim como um engenheiro dedica a vida dele a esse estudo,
Todos aqueles que querem aprender agora, nesse momento, essas questões de mediunidade, a comunicação com os espíritos, precisam se dedicar a isso, para desenvolver o que é necessário dentro de cada um de nós, para poder alcançar todas as condições dessa comunicação com os espíritos. Isso é algo que vai aprimorar a nossa mente, vai ampliar a nossa inteligência, porque através da comunicação com os espíritos, nós podemos aprender tudo o que está nos livros e mais. Podemos aprender coisas novas que ainda não estão escritas e que podemos armazenar essas informações em nós mesmos e vivenciá-las diante do ambiente, das adversidades, ou de todas as situações que nós trazemos de nossas encarnações e que precisamos acertar. A mediunidade envolve sim uma dedicação absoluta. É muito difícil uma pessoa querer ser médium e estudar para outras coisas. É muito difícil entender que mediunidade é um caminho, como tantos outros que, pelas afinidades de cada um vai desenvolver diante daquilo que realmente lhe trará a felicidade, o complemento de cada um. Nós sabemos que isso é um estágio que todos os seres humanos alcançarão um dia, mas que nem todos têm maturidade para absorver tudo isso e entender. O próprio histórico do nosso irmão Chico Xavier, ao longo desses 2000 anos, sempre dedicado à caridade, sempre dedicado aos estudos, mas a caridade, por ele afirmada, foi o caminho mais seguro para que aquilo que ele fosse aprendendo com os espíritos não utilizasse de forma errada, não deixasse que a ganância o iludisse com certas coisas, na presunção de fazer o bem, criasse-se apenas impérios econômicos. O velho Chico nada teve de patrimônio no mundo e nem se importou com isso, porque a riqueza era ele. A riqueza estava na alma dele. E quem está com a alma desse jeito, já está totalmente desprendidos das coisas com que os seres humanos às vezes colocam como prioridade. Quando nós vamos entendendo o que a mediunidade pode nos dar, nós vamos ver que isso não está nas faculdades, nas universidades, nem nas melhores faculdades do mundo, mas está dentro de cada um de algo que a nossa vontade pode alcançar, rompendo os limites criados por aqueles que não conseguiram desenvolver, não conseguiram fazer e não conseguirão diante dessas intransigências pessoais que eles mesmos colocam, tentando impedir que essa mediunidade traga à humanidade toda a clareza que o materialismo não quer que os homens vejam. O médium, para se desenvolver, precisa ter vontade, precisa se dedicar, precisa ter equilíbrio, precisa conhecer a reencarnação, precisa conhecer a história do mundo para entender a sua própria história, as suas próprias encarnações, para corrigir os seus excessos e aprender a lidar com o que é novo, caminho novo,
uma vida nova, uma nova visão do mundo em que nós estamos vivendo. Todos os médiuns que se dedicam à causa e se empenham em fazer o bem, não importa o dia, diante das escolhas que fizeram, são os que mais se desenvolvem, são os que mais aprendem, são os que mais alcançam um domínio, um equilíbrio e uma paz de espírito que ninguém conseguirá te dar. Há médiuns e médiuns, há médiuns iniciantes que ainda colocam o trabalho espiritual apenas nos dias que pode. Há médiuns em estágios de consciência que estão começando a se ingressar nos trabalhos, estão aprendendo a lidar com as adversidades e com os compromissos familiares. Há médiuns que estão testando os domínios da consciência aprendida diante dos sentimentos que estão sendo aflorados, ali enfrentando a vaidade, o ego, diante do nome que começa a ser ventilado nos meios e que com isso pode lhe atrasar a jornada se o mesmo não se calçar na humildade com a verdade, para se manter num plano de total domínio e equilíbrio dos seus dias e de suas ações. Todos nós temos nossas escolhas pela nossa vontade. Nossa vontade, às vezes, pode não ser aquela vontade boa, aquela vontade convicta, a vontade certeira, determinada, a vontade com fé. Mas toda vontade é um início. Tudo que a gente tem vontade de aprender, move-se a nossa iniciação e com isso vai nos trazendo as condições, diante dessa vontade ali aflorada, de desenvolvermos a sabedoria, conhecimento e com isso evoluirmos e prestarmos todo o conhecimento que temos a todos quantos necessários se fazem para termos paz, seguindo os passos do Cristo, para que um dia possamos nos tornar um com o Pai, como o Cristo é. Nascemos para evoluir. E o caminho, para quem já passou por todos os estágios religiosos, agora é a mediunidade. É a comunicação direta com os Espíritos de Deus. Tenham vontade e dediquem-se. Vençam o cansaço. Vençam o cansaço físico e mental. Dediquem-se, porque o amor do Cristo sempre lhes renovarão todas as energias, todas elas, para que a sua vida siga em plano reto, com equilíbrio. Que assim seja. Sala de concentração. Disse Jesus: peça e recebereis, busque e alcançarás, bata a porta e ela se abre. Jesus, ele foi e é o maior instigador da humanidade em busca do conhecimento. Ele instiga as pessoas a conhecer. Se você pegar o seu evangelho e estudar, você vê que ele ensinou. Olha só, Jesus ensinou a humanidade a descobrir todo esse conhecimento no próprio íntimo dela.
Imagina-se que Jesus disse que ele é o sabichão. Não, Jesus apenas estimulou a sabedoria dentro de cada um. Quando esse procura, tem um conto que diz que um grande Deus do universo precisava esconder uma grande riqueza do homem para que o homem não se perdesse com ela. Então, chamou os seus assessores direto e perguntou a cada um: onde achas que eu posso esconder essa riqueza, pois o homem ainda não está pronto para assimilá-la? Aí um disse: nas profundezas do oceano. Aí esse Deus poderoso disse: não, o homem vai chegar com a tecnologia a grandes profundezas e pode descobrir. Aí o outro disse: nas profundezas da terra. O Deus, da mesma forma, disse: esse homem é inteligente e ele vai descobrir máquinas que possam se aprofundar na terra. E se deixarmos no céu, sobre as nuvens? Da mesma forma, o Deus disse: ele vai conseguir tecnologia suficiente para flutuar no ar e encontrar. Então veio um, pediu a palavra e disse: por que não nas profundezas de si mesmo? Colocar dentro do próprio homem. Aí Deus para e pensa: de fato, é o local onde menos ele vai se aprofundar. Então, hoje acontece isso. Buscamos muito fora o que está dentro. Toda a riqueza, todo o poder está no interior de cada um. Então Deus, o Cristo do planeta Terra, instiga que cada um possa se aprofundar nessa riqueza íntima, na capacidade de raciocinar, na capacidade de amar. Capacidade de amar. Nós temos que nos aprofundar até encontrar o amor que está ali, arquivado pelo grande Criador do universo. E quando descobrirmos essa riqueza que está guardada dentro de nós, poderemos adquirir tudo. Amanhã estaremos de volta. Obrigado pela sua presença. Não esqueça que estamos numa campanha de realização de um sonho. E conto com você. Conto com você. Eu quero dar aqui um informe. Quero fazer aqui um informe a todos. Devido às condições climáticas na região lá do Santuário de Saracali, neste ano, em maio, não teremos a eslava. Não teremos a eslava, pois precisamos criar uma estrutura para receber a todos. E devido às condições climáticas, não fora possível construir o que é preciso. Então, informo a todos que este ano fora cancelada por ordem do plano superior este evento espiritual. Mas fique atento às novas informações futuras. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.